Fala pessoal, Felipe Persigo aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que está pegando fogo aqui no Brasil, que é a respeito das eleições de 2022. Candidato Lula ganhou e agora? O que esperar do Brasil? O que esperar do mercado? O que esperar das criptomoedas? Será que isso pode afetar o nosso bolso de alguma forma? Então eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês o meu ponto de vista, trazer algumas reflexões e falarmos sobre criptomoedas, falarmos sobre investimentos no exterior e também quero comentar o que eu estou fazendo, mesmo com esse cenário que particularmente não é o que eu esperava. Mas nós temos que torcer pelo Brasil e nós temos que visualizar o cenário como um todo. Então preste atenção nesse vídeo para que você possa curtir ainda mais e entender um pouco mais o meu racional que eu estou tendo neste momento turbulento do mercado. Mas vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. Felipão, o que está acontecendo, né? Antes de colocar aqui a apresentação na tela, o resultado da eleição ele já era esperado por uma série de pesquisas que haviam sido feitas. Eu sei que tem aquela treta, né? Pô, mas a pesquisa XYZ mostrou isso, a 234 mostrou aquilo, aquela outra é tendenciosa, aquela outra não é tendenciosa, e fica aquela questão, né? Quem que acaba não sendo tendencioso numa época de eleição? É como se fosse ali uma divisão de dois times. Você torce pro teu time, eu torço pro meu time, eventualmente a gente vai ter divergências, convergências, mas sim, acaba ficando um sentimento, né, de, divisão, de um sentimento que um acredita em uma coisa, o outro na outra, um muitas vezes quer impor um ponto de vista, mas uma coisa que a gente nunca deve perder é o respeito à opinião do outro. Eu posso até não concordar com uma série de coisas do candidato da oposição, assim como existem outros candidatos, outras pessoas que acreditam em coisas diferentes de mim. Mas o legal é podermos conversar. Até deixar aqui um elogio a todos os seguidores meu do Instagram. Se você ainda não segue, Felipe Persigo lá no Instagram, conteúdos todos os dias. Deixar um elogio porque muitos deles discordavam da minha opinião política e foram extremamente educados, foram pessoas que conversaram, dialogaram, uma conversa legal, de exposição de ponto de vista, recebi de um jeito, pensei, refleti, expus meu ponto de vista de uma forma amigável, sem perder o respeito, sem ninguém aqui querer brigar porque eu acredito em A e você em B. Né? Então isso é muito legal e eu espero que com essa eleição, né, com o Brasil do jeito que ele está, ele deixe de ficar dividido e volte a ser um país mais unido de uma certa forma. Né? Eu realmente espero isso, torço para o Brasil. Sou brasileiro, não sou aquele tipo de cara que quer morar fora do país, até porque eu gosto muito do Brasil. Eu sou brasileiro com orgulho e quero ver esse país crescendo, né? Quero ver esse país avançando, seja economicamente, seja politicamente, seja como família. Eu quero ver o Brasil avançando, né? Essa introdução é para quê? Para mostrar que eu acredito no Brasil e eu realmente acho que a gente pode se tornar sim uma potência mundial. Uma das principais. A gente tem, cara, a faca e o queijo na mão. A gente só não faz ainda, sabe Deus por quê. Mas a gente poderia ser uma das, sei lá, top 3 aí do mundo, tá? Eu realmente acredito nisso e acredito que o brasileiro tem muita garra, muito mais garra do que muitos aí, pessoas de outros países. Mas enfim, vamos lá então para a apresentação. Lula, cripto, e agora? O que esperar, né? Então, nós tivemos aí o Luiz Inácio Lula da Silva voltando ao poder, voltando aí à presidência. Uma coisa que é muito esperada da parte dele é quem vai ser a equipe econômica, como que vai funcionar os planos de governo dele, o que ele pretende para a economia. Eu sei que ele tem um discurso um pouco mais populista, eu já vi que ele quer elevar o salário mínimo, quer também manter ali o Auxílio Brasil. Isso é muito bacana, tem que ajudar mesmo. Eu vejo também que ele quer aumentar a taxação dos super ricos, algo que para muitas pessoas, isso não me impacta. Mas a verdade, hoje os super ricos no Brasil são pessoas que ganham mais de 10 mil reais. Né? São considerados 5% da população quem ganha mais de 10 mil reais. Então será que essas pessoas já seriam super ricos? O que ele quer dizer com isso, né? Ou são pessoas com patrimônios acima de X milhões? Então, vamos ter que esperar aí para entender o que ele quer dizer com isso.
Sendo que até o próprio Lula tem, né, mais de 5 milhões de reais declarados aí numa previdência. Então é um cara que ele poderia ser considerado um super rico. Bom, se a gente for olhar no cenário exterior, as pessoas parabenizaram ele, né? Tem um presidente da Argentina que está vindo aqui para o Brasil para uma reunião com ele. Até meio estranho falar assim, porque a Argentina a gente viu que ela entrou em um declínio econômico muito forte nos últimos tempos, né? Então falar que esse cara está vindo para cá para trocar ideia é difícil, mas sim. Então espero que também avance a economia aqui na América Latina, nos outros países, de alguma forma, que o Brasil possa ser aí o pivô da melhoria dessa América Latina, né? Tomara que a gente consiga trazer bons pontos de vista. A Bolsa Brasileira, ela abriu numa queda gigantesca, o mercado voltou, inverteu, o dólar tinha começado o dia caindo, voltou, ou melhor, tinha começado o dia subindo quase 2%, 3%, já voltou e está caindo 2%. Então, de uma certa forma, o mercado ele ainda está esperando e está ainda decidindo o que vai acontecer. Se a gente olha as bolsas mundiais, né, como que elas se comportaram em outras épocas, a gente pode ver aqui na época do FHC que a Bolsa Brasileira subiu 1,7% no ano. A gente pode ver que no segundo mandato do FHC ela subiu 4,5%. No primeiro mandato do Lula, de 2013 a 2016, subiu 33%, né, considerada a maior rentabilidade anual até hoje em um presidente. Depois a gente teve o segundo mandato do Lula, 2007 a 2010. A gente pode ver que até o S&P, Nasdaq e outras bolsas também não performaram tão bem. Lembrando que em 2008 nós tivemos uma crise mundial, a crise dos CDS, né? Inclusive, hoje, 14 anos que o white paper do Bitcoin foi publicado, e o Bitcoin ele surge, então, nessa época, por conta da resposta a essa crise financeira. Então, a gente pode ver que ali não foi bom para ninguém, né? Então não dá para jogar a culpa no Lula nem nada assim, porque ainda a gente performou melhor que lá fora. Principalmente porque os nossos bancos não estavam alavancados nos CBOs, né? Nas dívidas podres lá fora. Depois a gente teve Dilma, né? Dilma foi um período bem turbulento. A bolsa anualizada, lembrando que a Ibovespa, ela é uma bolsa que tem vários tipos de ativos, né? Então a média da bolsa brasileira caiu 13,5%. Empresas como estatais, coisas assim, caiu muito mais. Então, ficou uma coisa bem esquisita. Se a gente for ver aqui, o segundo mandato da Dilma também performou muito mal. Só que o que me tranquiliza é que eu vejo que o mundo inteiro performou meia boca, né? Então, se a gente for ver ali em laranjinha, ó, laranjinha é o S&P 500. Você pode ver que ele ficou bem borocochô mesmo, né? Bem borocochô. E aí, se a gente olha o cenário do Temer, eu vou até tentar dar uma aumentada aqui nessa imagem para vocês. Acho que agora vai facilitar aí um pouco. Nossa, facilitou pra caramba. Então, se a gente for ver aqui agora no cenário do Temer, o Temer, o próprio S&P, que é o laranjinha, ele subiu pouco. O Temer sumiu bem, né? Subiu 16%. Então, se a gente for ver aí, desde o primeiro mandato do Lula, subiu depois 6%, caiu 13%, caiu menos 0,5%, depois subiu 16%. Lembrando que isso daqui é num período de 4 anos, né, galera? Então, se ficar 4 anos a bolsa caindo, 4 anos a bolsa meia boca, depois subindo, isso é muito bacana, né? E aí, no primeiro mandato do Bolsonaro, a bolsa ela subiu ali uma média de 8,2%. Foi o melhor índice em relação aos mercados ali emergentes e também outros países aqui da América Latina, né? Mas se a gente comparar a Nasdaq e também S&P, foi ok, né? Não teve nada extraordinário. Lembrando que aqui, ó, a gente teve coronavírus, né? Uma série de coisas. Então, o que eu quero mostrar para vocês em relação a isso? Eu quero que vocês entendam que mesmo o país, sob o mandato do Lula, Dilma, FHC, Temer, que, a galera fica aí com medo, o país performou, o país cresceu. Algumas áreas cresceram mais, outras não cresceram e outras ficaram estabilizadas. A questão toda aqui é o quê? Qual o setor que performou melhor, qual o setor que performou pior e entender como montar uma carteira em relação a isso. Então, se a gente for ver hoje as estatais estão caindo forte hoje no Brasil. Por quê? Porque o discurso do Lula é um discurso de não privatizar, de usar os lucros da empresa para reinvestir no governo e não dar para
pro investidor, né? Os dividendos. Então tem uma série de coisas assim que favorece um lado e desfavorece outros. Né? A parte de construção, por exemplo, reagiu positivamente porque, pô, Minha Casa Minha Vida, né? Aqui eu construo projetos Minha Casa Minha Vida, eu construo, tenho loteamentos também, então eu sei o quanto isso é favorável para essa área. Então, pô, já vão construir mais um prédio agora. Então isso tudo ajuda a circular a economia, né? Até trouxe um outro exemplo aqui, ó, da Ibovespa em dólar. Né? A Ibovespa em dólar, o que seria isso? A nossa bolsa brasileira sendo cotada em dólares americanos. Então, se a gente for ver aqui, ó, no primeiro mandato do FHC, a gente vai ver que performou 8% na média, no segundo mandato, menos 56%. Aqui, muito provavelmente, esse resultado negativo se deu por conta do aumento do dólar, né? Lembrando que aqui na época, antes da década, na década de 90, o dólar estava valendo 1 para 1, então isso favoreceu, né, de uma certa forma ali, o aumento a diminuição. Então, isso para mim é um ponto importante a gente visualizar. Por quê? Porque não foi tão ruim. No primeiro mandato do Lula, olha isso, a bolsa subiu quase 5 vezes em dólar. Então, se você tinha 100 mil dólares investido no EWZ, porra, tu ia ter 5 vezes mais. Depois, no segundo mandato, mais 40. Tudo bem, que veio Dilmão botou menos 60 para baixo e aqui menos 10. Mas não tem problema, entendeu? Por quê? Porque aqui tinha subido. Então, óbvio, né, que eu falar que não tem problema investindo aqui tá ótimo. E aí o cara que começou a investir em 2011 tá tomando fumo até hoje. Tá, realmente tá. Mas qual que é a questão aqui? A questão é mostrar que nem tudo foi ruim, tá? De uma certa forma. Não tô tendencioso, mas nem tudo foi ruim. E eu vou provar isso porque aqui, ó, isso aqui é um índice americano, tá, pessoal? Índice americano. A gente pode ver os republicanos e os democratas. Vamos dizer que o azulzinho seria a galera de esquerda e o vermelhinho a galera de direita, tá? Você pode ver que tem o quê? Altos, baixos, altos, altos, baixos, altos, altos, sabe? Tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Uma coisa muito interessante aqui é mais 50, mais 120, mais 20, mais 46, menos 20, mais 30, mais 30, mais 120, mais 50. Você pode ver que a bolsa ela sempre cresceu muito no mercado americano. Muito, 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 muito. Né? Você pode ver ali que todos os mandatos, praticamente a bolsa subiu, tirando o Nixon, que foi na época ali da quebra do padrão ouro. Provavelmente isso impactou ali aquela questão da bolsa. Né? Então, você pode ver que o quê? Um mercado ele é cíclico. Ele tem altos, ele tem baixos, tem governo que vai bem, tem governo que não vai bem. E não me importa muito qual é o governo. O que importa é que a economia funciona, que a economia continua crescendo, que a economia ela continua e ela tende a prosperar. O mercado de capitais, pessoal, ele foi desenvolvido para prosperar. Essa é a realidade. O mercado de capitais, as bolsas mundiais, a bolsa brasileira, ela foi criada para prosperidade. Ela foi criada para sempre subir. Tá? Matematicamente falando, estatisticamente falando, ela foi desenvolvida para crescer. A prova disso é que a gente pode pegar aí as bolsas mundiais desde o dia da sua constituição até hoje e todas elas estão subindo. Todas, no mundo inteiro, seja o país que for, ela está subindo. Ela cresceu. Umas cresceram mais, outras cresceram menos, mas elas cresceram. Por quê? O mercado de capitais foi desenvolvido para crescer. Tá? Tenha isso na tua cabeça. Independente se é governo X, Y, Z, a bolsa foi desenvolvida para crescer, para aumentar, para gerar prosperidade, tá? Ah, mas para quem? Para quem inventou, tá? Então, ela foi desenvolvida para isso e ela tende a continuar crescendo, tá? Se a gente continua aqui, ó, pontos de atenção que eu teria nesse momento, né? Principalmente falando aqui questão de governo Lula. Cara, tome cuidado com as oscilações de mercado, né? O dólar pode variar para cima e para baixo, pode ficar uma bagunça aí nos próximos meses até o Lula assumir e também depois dele assumir oficialmente, né? Tá lá com a faixa presidencial. Pode ser que o Bolsonaro queira inventar alguma coisa, vai fazer a economia chacoalhar. Então, nesse momento, tudo pode acontecer.
o dólar pode subir pra caramba, o dólar pode cair pra caramba, o dólar pode ir para 6, o dólar pode voltar para 5. Não tem como nós prevermos. Então, cuide se você fizer operações em dólar, no sentido de operar contratos, se for um trader, tome cuidado que isso pode jogar a conta, pode te quebrar. E Bovespa, vejo muitas oportunidades, vejo que a Bolsa Brasileira ainda está cara, mesmo com o futuro presidente Lula entrando no poder. Aquilo que eu comentei, ela tende a prosperar, os múltiplos estão baixos, a economia brasileira ela está melhorando e eu espero, torço, em nome de Jesus, que ela continue prosperando. Por quê? Porque eu quero ver o povo brasileiro crescendo financeiramente, intelectualmente. Eu quero ver todo mundo prosperar. Eu acho que nós, brasileiros, nós merecemos nossa época de glória, né? Só que para isso a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar fazendo o nosso para que a gente possa, né, gerar recursos, gerar renda, gerar empregos e ajudar a economia. Então você trabalhar, você ir atrás do seu, é ajudar o Brasil também, tá? Então a Ibovespa, eu vejo muitas oportunidades, eu vejo que a Bolsa ela pode sofrer volatilidade, principalmente nos ativos que são estatais, né? Então eu ficaria em um ponto de atenção. Já vou falar o que eu vou fazer. E pensando na parte econômica, na parte da economia brasileira, eu torço para que o governo Lula ele possa realmente fazer aí um bom governo, trazer bons resultados, fazer com que a população cresça, tenha um salário melhor, possa aí prosperar como ele tanto está falando. Eu realmente torço para que economicamente o nosso país cresça, o PIB cresça, que a balança comercial fique positiva, que ninguém aqui estoure teto de gasto, que o investidor exterior continue tendo uma boa expectativa do Brasil, que a gente ganhe patamares mundiais cada vez maiores. Por quê? Porque eu sou brasileiro, eu não estou aqui torcendo por político, estou aqui torcendo para o Brasil. E qual que é o papel do presidente? Qual é o papel de todos os governadores, de todas essas pessoas que comandam o Brasil? Trabalhar para a população. Então o papel deles é fazer o Brasil prosperar. Tá? Então eu torço para que eles realmente façam o trabalho deles. Se você acredita em Deus, peça para que Deus aí façam com que esses caras trabalhem e façam aí o papel deles. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer em relação ao nosso Brasil, torcer para o melhor. Pontos importantes que a gente aprende, né, em relação aí à eleição. A importância de ter investimentos no exterior e também criptomoedas. Por que eu estou dizendo isso? Qual a importância de você ter investimentos no exterior? Diversificação. É você poder ter ativos internacionais na sua carteira. É você estar exposto a mercados diferentes do mercado brasileiro. Puxa, aqui o mercado de petróleo é uma estatal, mas o mercado de petróleo é muito bom. Então eu consigo, através de uma corretora internacional, investir em empresas relacionadas ao nicho, só que sem o risco de ser estatal, porque lá fora é privatizado, são empresas privadas, entendeu? Exposição a mercados maiores. Cara, não dá pra gente parar de pensar e não dá pra gente cair numa falsa ideia que o mercado americano vai deixar de existir, ou que ele vai cair, ou que ele vai perder o patamar dele. O mercado americano é o mercado mais capitalista do mundo. É um mercado que, cara, vai continuar prosperando. Eles são uma máquina de capitalismo. Então, eles vão fazer crescer. Então, se você pega ali a rentabilidade anual das bolsas americanas, sempre positivo, crescendo, 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 consumo, 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 crescimento, desenvolvimento, tecnologia. E é isso. Tá exposto a esse tipo de mercado é muito bom, porque você vai investir em Apple, Google, Microsoft, um monte de empresa boa aí, tá? Ponto extremamente importante. Proteção patrimonial. Ai, o Brasil vai virar uma Venezuela, meu Deus, o que eu faço? Cara, se você tem tanto medo assim, faz o seguinte, manda todo o teu dinheiro para fora, compra lá dólar na Avenue, se expõe a mercados internacionais e fica aí comprando tudo em dólar para que você possa ter uma proteção, tá? Proteção, ela deve ser adquirida em dias de sol. O que eu quero dizer? Se você compra guarda-chuva num dia de sol, esse guarda-chuva vai custar mais barato e você vai encontrar em muitas lojas. Quando você vai comprar guarda-chuva em dia de chuva, o guarda-chuva vai estar mais caro e também você vai procurar em mais lojas porque já vai ter acabado em outras. O que eu quero trazer aqui em relação a uma analogia aos investimentos?
a hora de você se proteger contra uma possível Venezuela, uma possível Argentina, é o quê? Começar a ter uma exposição gradual lá fora. 15%, 20%. Eu hoje tenho 25%, ou melhor, 30% do meu patrimônio em uma offshore, bonitinho, tá lá fora, protegido, investindo no mercado americano, tá bonitinho. Felipe, mas e se o dólar cair? Ótimo, quer dizer que o mercado brasileiro tá bombando, e eu vou ganhar dinheiro com ações aqui, com renda fixa e tudo mais. Pô, e se o dólar explodir? Não tem problema, tem o capital lá fora, então significa que aqui o mercado já não está tão legal, mas pô, talvez o juros subiu, consigo ganhar renda ali através de juros. Então é toda uma ginástica, tá? É toda uma ginástica, mas o importante é você ter essa diversificação lá fora. Nem que seja 1% do teu patrimônio. É muito importante. Sem contar que você fica exposto a uma moeda mundial, né? Quando a gente fala em investir lá fora, você fica exposto ao dólar e você fica exposto ao Bitcoin. O Bitcoin tem todas essas características também. Você se expõe a um mercado internacional, que é o próprio Bitcoin. Você pode comprar outras criptomoedas, então você diversifica. Você pode ter exposição a outros tipos de mercado, tecnologia cripto, e você fica exposto a uma moeda aí que ela é uma moeda em qualquer lugar do mundo. Então isso é um ponto extremamente positivo, tá? Se você está curtindo esse vídeo, galera, não esquece aí de se inscrever no canal, deixar um like. Eu vou agora para a nossa última parte aqui do vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou enxergando para o mercado das criptomoedas e também para o mercado brasileiro, tá? Um ponto muito importante é o que? O mercado cripto, ele ainda é muito pequeno, então ele não é impactado como a gente acha que poderia ser pelas eleições brasileiras, tá? Não faz nem cócega, para ser bem sincero. Então, no mercado cripto, a eleição tanto faz e tanto fez. O que está mais comandando aí o mercado cripto hoje no mundo é a parte macroeconômica, guerras e afins, tá? Bom, vamos lá. O que eu vou estar fazendo daqui para frente nos meus investimentos no Brasil? Hoje, eu tenho ações mais ligadas ao mercado bancário. Eu tenho hoje mais ações voltadas a alguns mercados de saneamento. Estava esperando um pouco ali o resultado da eleição para saber se aumentava a minha posição em Banco do Brasil ou não. Não vou aumentar a posição no Banco do Brasil, vou aumentar a posição ali em bancos privados. Devo continuar comprando algumas empresas de saneamento. Petrobras, vou passar longe, nunca tive e não vou ter agora, né? Porque a gente não sabe o que esperar e a tendência é de que os lucros diminuam e tudo aquilo mais. Não estou dizendo que vai ter sacanagem, mas vai diminuir aí o lucro e a distribuição de dividendos muito provável. Olhando para o mercado de fundos imobiliários, continuo com os meus fundos imobiliários, não vendi nada. Devo também continuar aumentando a exposição. Até um ponto importante aqui é o que? O meu percentual de fundos imobiliários, que eu considero imóveis, parte desses imóveis eu uso para construção. Então a gente constrói casa popular, constrói prédio popular, compra terreno, faz loteamento. Então eu diversifico dessas duas formas, uma forma mais passiva e uma forma mais ativa. De um lado eu tenho dividendos, do outro lado eu tenho o crescimento do dinheiro na construção. A construção tem me dado aí 30%, 35% em 12 meses, o que é muito bom. Mas Felipe, e se a cota do fundo imobiliário valoriza mais e tal? Pode ser que sim, mas eu acredito nessa diversificação, né? No equilíbrio das coisas. Então, eu tenho feito isso. Acredito que o mercado imobiliário aí no Brasil deva continuar crescendo. É um mercado que, se a gente for olhar historicamente muito positivo. Continuo com as minhas rendas fixas. Eu tenho aí renda pós, não tenho nada pré. Para dizer que não tenho, devo ter ali um pouco dinheiro, uns 50 mil em títulos pré-fixados que eu comprei, a IPCA mais sei lá quantos por cento. Então, até então tá bacana também, tá? Então, se eu for olhar mercado brasileiro é isso. Vou continuar fazendo os meus aportes. Se eu, no mercado de cripto, continuarei fazendo os meus aportes também. Vou continuar comprando cripto, vou continuar fazendo meu DCA. Inclusive, semana que vem vai ter um vídeo de DCA explicando toda a teoria, toda a lógica, trazendo exemplos, estudos científicos, uma série de coisas aí bem legais sobre Dollar Cost Average, como é melhor você ter aí, comprar todos os meses ao invés de achar um fundo. Então fique ligado aqui no canal para você poder encontrar esse vídeo. E também uma coisa que eu quero dizer para você agora. Isso aqui é muito importante. Calma. 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 Amanhã o Brasil não vai virar Venezuela. Amanhã o Brasil não vai virar Argentina. Se isso for acontecer, os sinais serão apresentados. A economia vai se deteriorar. Então a gente vai ver ali
a coisa patinando e caminhando para o precipício. Até lá, meu amigo, faz o seguinte: arregaça sua manga e vai trabalhar. E vai conquistar o teu. Assim como eu estou fazendo, assim como você está fazendo. Governo nenhum, político nenhum é responsável pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa construção, tá? Eles não são responsáveis. Óbvio, eles podem ajudar de uma certa forma, piorar de uma certa forma, né? Dificultar, mas a gente é responsável pela criação da nossa riqueza, por gerar riqueza para nossa família, por gerar tudo isso. Nós somos responsáveis. Então, para de ficar vendo o grupo de WhatsApp, para de ficar aí choramingando as eleições. É ruim, já foi, passou. Regaça as mangas e bora. Bora trabalhar, bora gerar riqueza, criar emprego e fazer o melhor investimento que a gente pode nas nossas vidas, na construção de uma rentabilidade melhor na carteira, da construção da nossa liberdade financeira, para que você não dependa de governo nenhum. Inclusive, deixo um outro recado aqui, que se você procura um lugar para te ensinar sobre diversificação, sobre como montar carteira recomendada cripto, investimentos internacionais, fundos imobiliários, mercado de ações, investimentos de uma certa forma, eu tenho uma proposta aqui para você. Escaneie esse QR Code, né? Meuplanocrypto.com. É a minha plataforma educacional onde eu ensino você sobre mercado. Com menos de 15 minutos por dia, você pode o quê? Ter conteúdos diários para você ler, entender, ver um vídeo. 15 minutos por dia. Você pode ser um baita de um investidor. Eu sou um baita de um investidor com 15 minutos por dia. Então você também consegue. Tá? Por quê? Porque você não vai perder tempo procurando, nós vamos trazer a informação até você. Então escaneie esse QR Code, dá uma olhada, qualquer dúvida, estou no meu Instagram para tirar essas suas dúvidas. E se você gostou do vídeo, senta o like, deixa os comentários para me entender. Se vocês gostaram desse formato um pouco mais extenso, com um conteúdo um pouco mais robusto, deixem nos comentários que aí eu vou saber se eu vou fazer vídeos mais assim ou não. Mas muito provável que sim, porque não tem como não gostar, né?